É isso aí, galera. Boa tarde a todos da segunda série do ensino médio. Vamos lá, né, para mais uma atividade de física. Deixa eu colocar aqui nossa tarefa na tela para a gente poder ir discutir sobre o assunto. Pessoal, como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre os gases ideais, né? Quero relembrar com vocês que um gás ele é considerado ideal quando ele está submetido a altas pressões e baixa temperatura. E, nesse caso, todos os gases considerados como ideais vão ter um comportamento muito similar. Tá? E os gases eles são definidos por três variáveis, que são temperatura, pressão e volume. Claro que o volume ele depende do recipiente que contém esse gás, certo? E justamente porque os gases, eles ocupam sempre todo o espaço do recipiente. Então, quando eu falo do volume do gás, eu estou necessariamente me referindo ao volume do recipiente que o contém. A pressão e a temperatura são as outras duas variáveis do estado do gás. E elas se interagem, pessoal. Se interagem nas seguintes condições. Por exemplo, se eu pegar um gás num determinado ambiente, como, por exemplo, o êmbolo de uma seringa, o gás é contido dentro da seringa, eu pego o êmbolo, vedo a saída de ar e pressiono o êmbolo. O que acontece com o espaço ocupado pelo ar que está ali dentro? Ele vai diminuir. Então, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Nesse caso, pessoal, eu estou considerando que há aqui a relação entre pressão e volume. No caso, se você aumenta a pressão, o volume ele tende a diminuir. O mesmo vai acontecer se você, ao invés de pressionar o êmbolo, você puxar o êmbolo da seringa. Nesse caso, você vai estar aumentando o volume e, claro, diminuindo a pressão lá dentro. Ok? Já, então, nós podemos concluir que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Na medida que uma delas aumenta, a outra diminui. Pressão e temperatura. No caso, pessoal, se você quer cozinhar, por exemplo, mandioca, feijão, carne mais rapidamente, você utiliza uma panela de pressão, que no caso é um recipiente com um volume constante, né? E não quer dizer que vai estar mudando, variando as grandezas de pressão e temperatura. E como pressão e temperatura, nós temos o seguinte: eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Uma panela de pressão ela chega a atingir 2 atm de pressão. Isso quer dizer o quê? Que você consegue atingir temperaturas bem maiores que 100 graus ali dentro, certo? Então, nós concluímos que quanto maior for a pressão a que o gás é submetido, maior também vai ser a temperatura, certo? Volume e temperatura. Se você aquece um gás, o que acontece? Ele se expande, né? Você aumenta a temperatura, você aumenta também o volume. A partir daí, pessoal, nós chegamos nessa relação P vezes V sobre T ser um valor constante. O fato disso ser constante quer dizer que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Isso é chamado de lei geral dos gases perfeitos. Tá certo? E essa é a lei que nós vamos estar aplicando às nossas atividades. Lembrando que temperatura aqui
É com T maiúsculo, a temperatura absoluta, eu tenho que trabalhar na escala Kelvin. Ok? Vamos lá, então. Exercício de número 1. O exercício de número 1, ele nos diz assim. Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 100 litros a 5 m e menos 73 graus Celsius. A temperatura, em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar um volume de 1.000 litros na pressão de 1 atm. Primeira coisa que vocês, né, nós temos que terminar aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho o volume 1, 100 litros, eu tenho a pressão 1, 5 atm, e eu tenho a temperatura 1, menos 73 graus Celsius. O que eu tenho que fazer? Aqui. Eu tenho que somar mais 273 para passar para Kelvin. 273 positivo, menos 73 negativos, 200 Kelvin. Tá? A primeira coisa. A partir daí eu tenho a pergunta, que temperatura? No caso aqui agora é T2, é a nossa incógnita. Eu vou ter um volume 2 de 1.000 litros e uma pressão 2 de 1 atm. Para resolver esse exercício, eu aplico aqui a lei geral, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O P1 é 5, o V1 é 100 e o T1 200. O P2 é 1, o V2 é 1.000 e o T2 é a nossa incógnita. Resolvendo os produtos, 5 vezes 100, 500, sobre 200, igual a 1 vezes 1.000, 1.000, sobre T2. Para ficar mais fácil aqui, pessoal, vamos cortar esses zeros, tá? E eu tenho 5 sobre 2 igual a 1.000 sobre T2. E vamos multiplicar cruzado. 5 vezes T2 igual a 2 vezes 1.000, 2.000. O 5 está multiplicando o T2, passa dividindo na forma de fração. T2 igual a 2.000 sobre 5. T2 igual a 2.000 dividido por 5, 400. Professor, letra A. Não, gente. Aqui sai em Kelvin, 400 Kelvin. Para transformar em graus Celsius, que foi o que o exercício pediu, tem que subtrair 273. 2 é igual a 400 menos 273. 400 menos 273 vai dar 127 graus Celsius. 127 graus Celsius, letra B. Certo? Então, observa que, mesmo o exercício pedindo a temperatura em graus Celsius e a primeira temperatura tendo vindo em graus Celsius, eu tenho que levar tudo para Kelvin. É uma exigência desse conteúdo, tá? Quando a resposta
é encontrada, eu tenho que voltar para graus Celsius diminuindo 273. Aí para Kelvin, eu somo 273. Para voltar para graus Celsius, eu subtraio 273. Certo? Então é isso aí, galera. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar na resolução dos exercícios. Caso você tenha necessidade, pessoal, dê uma pausa aí no vídeo, tá bom? Galera, exercício número 2. Aqui o exercício número 2, deixa eu colocar um espaço aqui para a gente resolver. Pronto. O exercício número 2 diz assim: uma determinada massa de gás, oxigênio, ocupa um volume de 12 litros, a uma pressão de 3 atm e na temperatura de 27 graus Celsius. Que volume ocupará essa mesma massa de gás, oxigênio, na temperatura de 327 graus Celsius e pressão de 1 atm? Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui volume, pressão e temperatura iniciais. Então, volume 1, 12 litros. Temperatura 1, 3 atm. Perdão. Pressão 1, 3 atm. E temperatura 1, 27 graus Celsius. Eu vou anotar aqui só a temperatura, pessoal, por causa do espaço. Então, a temperatura 1, 27 graus Celsius. Eu tenho que transformar em Kelvin. Eu vou somar 273, sempre. O que vai me dar 300 Kelvin. A pergunta é que volume, o volume que é a nossa incógnita, ocupará essa mesma massa de gás, oxigênio, na temperatura 2 de 327 graus Celsius. Eu tenho que somar mais 273 para ter tudo em Kelvin. 300 mais 200, 500. 27 mais 73, 100. Dá um total de 600 Kelvin. Aí sim nós podemos aplicar a lei geral. Vamos lá. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Por causa do espaço, pessoal, vou direto, tá? P1, 3 atm, vezes V1, 12 litros, sobre T1, 300 Kelvin, igual P2, 1 atm, vezes V2, é a nossa incógnita, sobre T2, 600 Kelvin. Se os zeros estiverem no numerador e no denominador, eu posso cortar. E se eles estiverem em dois lados opostos da igualdade, eu também posso cortar. Para ficar mais fácil aqui, vou cortar 2 zeros do 300 com 2 zeros do 600. Multiplicando cruzado, 3 vezes 12, 36. 36 vezes 6. Vamos armar o cálculo aqui. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. 216. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer o seguinte.
Ó, o 3 com 3 aqui eu posso cortar, vai ficar até mais fácil. 12 vezes 6, 72. Então, 1 vezes V2, V2. E 12 vezes 6, 72. 72 litros. Alternativa D. Tá certo? Então é isso aí, galera. Tenham todos uma ótima tarde.